Boa noite e bem-vindos ao On the Record, o programa de entrevistas da I24 News em inglês. Toda semana vou conversar com especialistas e tomadores de decisão importantes de Israel e de toda a região sobre as principais questões que envolvem o Oriente Médio. Mas o programa de hoje vai ser um pouco diferente. Minha convidada desta noite é um nome muito conhecido em Israel, mas esse é um status que ela nunca desejou. No dia 1º de agosto de 2014, ela recebeu uma notícia que é o pesadelo de todo pai e mãe. O filho dela, o tenente Adal Goldin, de 23 anos, foi morto em Rafah em uma emboscada por militantes do Hamas, apenas 2 horas após o início de um cessar-fogo mediado pela ONU, e seu corpo foi levado para o fundo dos túneis de Gaza. Ele se tornaria mais tarde o israelense que ficou por mais tempo detido dentro da faixa de Gaza. Apenas um mês antes de morrer em combate, Adal pediu sua namorada em casamento com esperanças de construir uma família, mas naquele dia fatídico esses sonhos foram destruídos. Em vez disso, minha convidada se viu jogada em uma batalha contra o Hamas, uma realidade impossível, e às vezes também contra o governo e o exército israelenses. Por 4.118 dias, ela e sua família lutaram incansavelmente para trazer seu filho de volta para casa para ser enterrado em Israel. Há 3 meses, ela completou sua missão quando o corpo de Hadal foi localizado em Gaza e enterrado em Kfar Saba, a uma curta distância de sua casa. É uma honra apresentar meu convidado, Leah Golden. Obrigada, Lea. Muito obrigado por se juntar a nós esta noite. Depois dessa longa introdução, a primeira pergunta que quero fazer é: como você está? Está tudo bem? Quero dizer, a gente aprende a andar depois de tanto tempo correndo o tempo todo, o dia inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então agora a gente se acalma, recalcula nossos objetivos e tem muito o que fazer. Sabe, a gente aprendeu muito e sente que tem muita responsabilidade com o nosso país, com o nosso povo e com o mundo. Um dos cartazes que foi feito para a campanha de trazer Hadar de volta dizia: não haverá vitória sem trazer Hadar de volta. Goldin, agora que Hadar voltou, você sente algum tipo de vitória e se sente sobre quem? Sentimos que tivemos uma grande vitória sobre o mal. Essa é a minha maneira de expressar isso. Para começar, é o Hamas, é a organização terrorista. É a nossa luta contra o terror, mas não é só o terror. É o mal. É o mal na maneira como as pessoas reagem ao terror do sequestro. É o mal na forma como as pessoas aceitam isso. Aceitam e continuam fazendo negócios. Porque tudo o que aprendemos sobre Gaza ao longo dos anos é que o dinheiro fala. O dinheiro fala. Quero dizer, outras coisas que estão entrando ou saindo por todas essas rotas e tudo mais. E, eventualmente, Abraham Cord. Você sabe, as pessoas falam sobre ajuda humanitária e apoio humanitário. Mas, se você analisar os detalhes básicos, você entende isso. Ao longo do caminho, há um enorme interesse comercial em relação a Gaza. E agora, olhando para trás, sabe? Tivemos tantas oportunidades de voltar a dar como parte de um negócio, como garantia para um negócio, que deveria ser feito de acordo com a lei, com o direito humanitário internacional. Mas eles nunca nos deixaram interferir, sabe? Como se os interesses comerciais fossem o mais importante. E foi bastante frustrante naquela época. Naquela época, porque tivemos outra rodada de conflito. Outra rodada de conflito novamente. Eles deveriam chegar a algum acordo de cessar-fogo. E lembre-se que o incidente com Hadar foi uma violação de um cessar-fogo. Então tudo estava assim. Estivemos certos o tempo todo, e agora as pessoas admitem que estávamos certas. Mas era como, sabe, a gente apita. Mas o trem continua. Sabe? No caminho dela, o trem dos negócios. E eu tenho medo que estejamos enfrentando isso de novo, sabe? Embora estejamos muito aliviados porque não há mais reféns em Gaza,
Lidar com o terror e com o Hamas ainda continua. E nossa luta era, na verdade, pelos nossos valores básicos, de que ninguém fica para trás. Então, é uma vitória sobre o mal, mas nas entrelinhas também é uma vitória sobre os cínicos, né? Sobre os pessimistas, sobre os interesses financeiros. Infelizmente, esses foram poderes que você foi forçado a exercer, sabe, no dia 7 de outubro. Quando percebemos que o sequestro em massa do meu filho, Kemi disse: Mãe, enquanto tudo continuar como sempre em relação a Gaza, os reféns não vão voltar. E ainda assim me sinto péssima por dizer isso, e na verdade isso aconteceu. Tivemos sorte de ter esse último acordo, sabe? O acordo de cessar-fogo que foi promovido pelo presidente Trump. Que sorte a nossa! Conseguimos trazer todos os reféns de volta como parte desse acordo. Então, parte de trazer todos os reféns, obviamente. Também incluiu identificar e trazer de volta Hadar. Agora, no dia 9 de outubro, o corpo de Hadar foi identificado em Israel depois de ter sido localizado um dia antes dentro de Gaza. Descreva o que passou pela sua cabeça no momento em que lhe disseram que era realmente Hadar e que ele estava realmente em Israel. Sabe, nós esperamos por esse momento por tantos anos, sabe? São anos. E durante as 24 horas desde que nos contaram isso. Na verdade, nós já sabíamos sobre toda essa operação há meses, porque o Hamas estava brincando com as forças de defesa de Israel. Foi bem difícil todo o cenário. Mas uma vez que eles admitiram que Hadar estava a caminho de Israel, essas foram 24 horas muito, muito difíceis. Sabe? Até que ele fosse identificado. Mas no fundo do meu coração, sabíamos que esse era o fim da história. Ele está de volta para casa e, sabe, ainda sinto um nó na garganta. Quero dizer, não há palavras para descrever, sabe, o. Sabe, Você não consegue, é um alívio enorme. você pode respirar e então começar toda a cerimônia, sabe? Porque as pessoas estavam tão felizes. Sabe, nos disseram sobre o funeral que foi um funeral com esperança. Quero dizer para todas as pessoas, sabe, o fato de vencermos essa guerra pelos nossos valores. Na verdade, só percebemos isso depois que Adar foi identificado. As pessoas começaram a chegar, sabe, e ligações, e foi incrível. É, Incrível. é realmente uma grande chegada depois de uma maratona interminável. Quero passar para os seus esforços incansáveis para trazer Radar de volta. Agora, dada a compreensível sensibilidade de uma questão como essa, imagino que ao longo dos últimos 11 anos houve uma tensão inerente entre o governo e os órgãos de segurança, querendo que você ficasse em silêncio para dar a eles o que chamam de silêncio operacional para fazerem o que precisam fazer. E o seu instinto materno natural e compreensível de fazer tudo ao seu alcance para trazer de volta o corpo do seu filho. Então, em algum momento, algum oficial israelense instruiu você a limitar suas declarações públicas pedindo a libertação de Hadar? Sim. Definitivamente sim. Por 2 anos nós ficamos em silêncio. Quero dizer, pessoas em todos esses órgãos oficiais, uh, pessoas nos disseram: se você falar, the price, o preço vai subir, sabe? Ao dizer isso, eles querem dizer que teremos mais terroristas, que teremos que libertar mais terroristas. Enquanto a ideia e o conceito eram de que devolver reféns só acontece liberando um terrorista. Sabe, no fim das contas, o retorno de Hadar não envolveu a libertação de nenhum terrorista, sabe? E além disso, nenhum soldado se feriu durante esse esforço de 18 meses para trazer Hadar de volta. Então só lembre-se disso. Mas ao longo dos anos, sempre nos disseram que se fizéssemos algo, sabe, qualquer propaganda ou campanha por sua causa, Hadar não seria devolvida. Essa era a frase comum. Houve até alguns oficiais que disseram que esses apelos favorecem o Hamas.
Eu sei que eles nos disseram. You told that personally? Diariamente, sempre tinha alguém dizendo isso. Mas depois de 2 anos, percebemos que as únicas pessoas que querem o retorno do radar são apenas seus pais e a família dele. Ninguém em Israel tinha em sua agenda nenhuma ação para trazer o radar de volta. E Oron, Shaul, claro, e Ambera e Isham. Então, em um certo momento, quando visitamos a União Europeia e conhecemos uma deputada do Parlamento Europeu, que liderava o grupo de amigos do Catar naquela época. Perguntei a ela se era uma época em que dinheiro em espécie entrava em Gaza. Eu perguntei para ela: "Você acha que 1 ou 2 milhões de dólares podem trazer meu filho de volta?" E ela disse: "Sim, mas isso não é problema do Catar, porque ninguém está pedindo para trazer a Dar de volta." E para mim, esse foi um ponto de virada, porque ao nos dizerem para ficarmos em silêncio, na verdade, eles estavam se silenciando ao não pedir nada. Quero te perguntar. Durante o período em que o corpo de Adar ficou retido em Gaza, houve 7 ministros da defesa. Houve 5 chefes do Estado-Maior das FDI. E, exceto por 1 ano e meio, o primeiro-ministro foi Benjamin Netanyahu. Você teve a sensação de que alguma dessas pessoas fez tudo o que estava ao seu alcance para trazer Hadar de volta? Não, eles não fizeram nada. Eles não fizeram nada para trazer a Dar de volta. Nenhum deles fez nada diferente em nossa casa. Na maioria das vezes, eles eram empurrados para trás. Qualquer oportunidade. Sabe, a maior oportunidade foi durante a pandemia de Covid-19, sabe? Nos prometeram que nenhuma vacina, nada iria para Gaza antes que eles retornassem. Hadar e Irã, e você pergunta por quê? O mundo todo está passando por uma crise humanitária. E Hadar faz parte dessa crise humanitária. Por que eles deveriam receber toda essa assistência de Israel antes de devolverem Hadar e Irã? E recebemos todas essas promessas, mas mesmo assim tudo entrou em Gaza. De forma clara e objetiva. Fomos muitas vezes à Suprema Corte em vários casos e vencemos. Mas Você sabe, isso nunca se traduziu em... nunca se traduziu em nenhuma ação. E eu temo que 7 de outubro as pessoas nos disseram ao longo do tempo que, se Hadar e Oron tivessem sido devolvidos da maneira certa, o 7 de outubro não teria acontecido. Sabe como? Então é simples assim. Ao longo dos anos, eu disse: enquanto eles mantiverem Hadar, eles vencem, nós perdemos. E quando o terror vence, eles fazem mais e ficam mais fortes. Essas foram minhas palavras, quero dizer, quem? Eu não podia imaginar. 7 de outubro. Mas você sabe, lidamos com entidades terroristas e apoiadores do terror. E você sabe, eles são terroristas. Não há como termos um diálogo com eles usando nossa cultura e nossa língua. Porque os objetivos deles na vida são criar crises humanitárias, nos matar, os israelenses, matar o próprio povo deles. Quer dizer, É isso que eles fazem. E, em troca, recebem apoio humanitário. E me disseram pessoas incríveis que lidam com direitos humanos em Genebra. Não é realista deixar que eles fiquem com o melhor dos dois lados, sabe? Então, o caminho a seguir, e isso é o que a lei realmente diz, era enfrentá-los com a questão humanitária. Esta é a lei. Ninguém deve fornecer apoio humanitário àquele que viola a lei humanitária. Isso não funciona só em Gaza. sim, olha, infelizmente, quero dizer, durante todo o período da guerra, você pôde ver críticas contra Israel por até mesmo reter ajuda humanitária. E houve até vazamentos de discussões com várias administrações americanas dizendo: nós vamos te dar apoio na guerra, desde que você permita a entrada de ajuda humanitária. E, infelizmente, isso ignorou o sofrimento da sua família e de muitas outras. Quero fazer uma última pergunta antes de irmos para o próximo segmento, olhando para o futuro. Embora todos os reféns já tenham retornado, agora o pedido é por uma comissão estadual de inquérito. Isso é um Vadat Rakiram Laktit.
Mas este governo parece relutante em nomear uma de acordo com o formato tradicional e está optando por uma investigação mais política. Como isso faz você se sentir? Olha, nós não precisamos de nenhuma investigação, nós já temos tudo. We Para nós, tudo é transparente. Nós vimos as coisas acontecendo ao longo da nossa jornada. Não há vergonha. As pessoas nos contaram. Nós sabemos das coisas. Nós sabemos de muitas coisas que estavam acontecendo e que foram os motivos do que aconteceu em 7 de outubro. Nós sabíamos. Quero dizer, não precisamos de nenhuma investigação. Para nós, o mais importante agora é institutionalize instituir uma forma de lidar com essa situação de terror de sequestro da maneira correta. Porque os oficiais, o sistema não trouxe a dar de volta. Foram pessoas boas que trouxeram a dar de volta. Não foi o sistema. Eles não aprenderam nada. Tivemos sorte de ter todos esses soldados em Gaza que conheciam radar pessoalmente. E para eles, a missão era trazer nosso irmão de volta para casa. Sabe, então para nós, a investigação não é muito crítica agora. O que é crítico agora é resolver os problemas que enfrentamos depois de 7 de outubro. Claro, o que aconteceu está acontecendo no país, mas acima de tudo, a partir do que aprendemos e vivenciamos é como lidar com uma situação de sequestro, que ainda está lá, não acabou. E, infelizmente, podemos ver isso do ponto de vista dos oficiais. Eles terminaram, eles fecharam. Todo esse grupo gerenciado por Nitsan Alon, sabe, para lidar com reféns, A ideia de representante para os reféns. É, não existe mais problema, sabe? E na verdade é como, pra gente, é muito irritante porque é como voltar ao dia 1º de agosto. E ao longo desses 9 anos, ninguém foi responsável por devolver os reféns. Então, isso é algo que estamos no processo agora de documentar, conectar pessoas e tentar estabelecer uma estratégia e uma forma de fazer as coisas. E até mesmo meu filho, Sur, agora está fazendo seu mestrado em Harvard. E sua tese é sobre o terror do sequestro. Bem, talvez ele consiga criar um manual que Israel ainda não tem. Como você disse, isso é uma ameaça aberta. Isso, infelizmente, pode. esperando ao redor da porta e precisamos estar atentos e não cochilar. Ainda não acabou porque o terror está lá. O Hamas está lá. O Irã também. Todos os apoiadores deles ainda estão no poder. E eu estou feliz que oficialmente estamos em um cessar-fogo, sabe? Mas nossos soldados ainda estão lá. Sim, esse silêncio pode ser enganoso e precisamos olhar para o futuro com vigilância. Quero passar para a última parte do programa. Este é o segmento de perguntas rápidas. Vou-te mostrar 3 fotos e você me diz a primeira coisa que vem à sua mente. Então, a primeira foto. Esta é a sua participação no Comitê do Knesset em 2017. Durante essa sessão, você acusou o primeiro-ministro Netanyahu de fazer da sua família, a família Golden, inimigos do povo. Sim. Sim, também. 2017 no Knesset, onde apresentaram o Mevaquer Amdina. Eu não conheço a palavra relatório sobre os túneis em que Hadar foi sequestrado e ficou preso por 11 anos. E, na verdade, durante essa discussão, ficou claro que eles não faziam ideia sobre esses túneis. E o nosso primeiro-ministro estava se esforçando muito para apresentar Operação Margem Protetora como uma vitória. E eu disse: você não pode falar em vitória, enquanto meu filho e Ron Shaw ainda estão sendo mantidos como reféns em Gaza. E sabe, eu não consigo me olhar no espelho.
Isso foi muito, muito difícil porque eu não planejei falar nada. Foi tão espontânea a minha reação enquanto Mickey Zor David Beaton tentou me calar. Sabe? Sim, o vídeo é muito forte e assim como você também acho difícil olhar. Vamos para a próxima imagem. Este é o chefe do Estado-Maior das FDA, Yael Zamir, saudando Hadav durante seu funeral. Querido Zamir, nós trabalhamos com Eyal Zamir, nosso chefe do Estado-Maior das FDI, desde o primeiro dia. Uh, Em agosto de 2014, Eyal Zamir era o adido no gabinete do primeiro-ministro. Então, na verdade, essa foi a primeira vez que o conhecemos e ele era a nossa pessoa de contato. Incrivelmente, ninguém depois dele fez um trabalho tão bom quanto ele em nos ouvir, responder e nos dar respostas. E agora, durante o processo e ao longo do caminho, ele sempre nos atualizava, não importava qual fosse o trabalho dele. E no funeral, o discurso dele foi incrível no sentido de compreensão. Adar, citando Adar de Mesilat Yesharim, sabe? Os comentários dele sobre Mesilat Yesharim. E é o melhor conjunto de coisas que já lemos. Parece um círculo bastante fechado de 2014 até agora com Yael Zamir. E nós devemos muitos agradecimentos a ele, porque graças a ele, Adar está em casa. Agora, Como este é um programa diferente do habitual, pedi para você escolher uma foto de sua preferência com Hadal. Vamos colocar isso na tela. uau! Este é você, Sinchá. Adal e Noga, minha primeira neta, filha de Ayelen. Isso foi no casamento de Shemi em 2013. Foi o último. Foi um evento grande e incrível, porque Shemi é dançarina. Então tudo foi dança e, na verdade, foi a última vez que toda a família Medo estava lá. Porque depois Adar não estava lá. E Noga, acho que ela tinha 2 anos. Ela era apaixonada por Adar. E ela o chamava de meu querido Yakiri. Era assim que ela o chamava. E olha o Adar, sorrindo para ela. Era uma conexão, sabe? Sem palavras. Eu posso entender. E nós somos felizes lá. Entendo por que você escolheu essa foto. Goldie, não há palavras para descrever a admiração pela sua campanha pessoal ao longo desses 11 anos. Sinto muito que essa realidade tenha sido imposta a você, mas através dos seus valores e da sua liderança como indivíduo, você nos ensinou uma lição muito importante sobre humanidade, sobre o que é ser um povo e sobre unidade. Eu, pessoalmente, cobri algumas das suas campanhas e ver você aqui depois de tudo isso é realmente emocionante. Então, quero agradecer por tudo o que você já fez até agora e por tudo o que ainda fará pelo povo de Israel daqui para frente. Muito obrigado por ter vindo. Infelizmente, esse é todo o tempo que temos esta semana. Quero agradecer novamente a você, Goldin, pelo seu tempo e disposição em compartilhar sua história. Junte-se a nós novamente na próxima semana. Aqui no On The Record você pode encontrar o episódio de hoje e todos os programas anteriores no YouTube e no Spotify. Obrigado por assistir.